Abramos nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20. Atos do Senhor Jesus Cristo, por meio dos seus apóstolos, pela ação do Espírito Santo e o poder da Palavra de Deus. Esse é o nome mais de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos deixou nessa segunda obra de Lucas, que escreveu o Evangelho e depois a continuação neste livro. Atos, capítulo 20. Eu lerei dos versículos 1 a 12, e essa será a porção da Palavra de Deus pregada nessa noite. Atos 20, de 1 a 12. Diz assim a palavra da salvação. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sócrates, de Bereia, filho de Pio, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu no 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por esse livro tão fantástico, esse livro que nos fala de relatos que realmente aconteceram, sobre os quais nós temos estudado e pelos quais temos sido altamente edificados, porque a Tua palavra não pode mentir, pois o Senhor é verdade, verdade total. Nos ajuda nessa noite, ó Deus, a aprendermos ainda mais dessa atuação de Paulo nesses diversos lugares, juntamente com todos esses cooperadores com o seu trabalho, principalmente em relação a essa história de Eutico, tão maravilhosa, tão significativa para a nossa esperança, que reside na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite, aqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados possam ser ressuscitados pelo Teu Santo Espírito. E nós, que já obtivemos a vitória, possamos reconhecer, ó Deus, o quanto precisamos ainda do Teu ânimo e o quanto precisamos animar uns aos outros. E isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salvando Eutico. Como pregar a palavra de Deus e manter as pessoas acordadas. Esse é o título de um livro que fala sobre como pregar no século 21 e ser relevante na pregação, e não ser entediante, e ser altamente capaz de, pelo menos, não fazer o povo dormir. O livro é de Gary Miller e Phil Campbell, 2 pastores bem experientes,
que tem um objetivo claro no livro: ensinar ministros da palavra a pregarem de forma mais fiel e menos entediante. E você olha para o título do livro e vê pelo menos um pouco de criatividade. Eles pegam, obviamente, essa situação que acabamos de ler, intitulam o livro. Mas aí há um pequeno problema nisso tudo. O livro é bom, o livro tem boas exortações a respeito do que é de fato uma pregação fiel. Inclusive o livro começa nos ensinando a como orar em preparação para o sermão, algo que certamente deve admoestar muitos ministros da palavra ainda hoje. Mas apesar da criatividade do título, nós começamos a ver que eles insinuam, pelo menos indiretamente, que houve algum tipo de erro para que Paulo tivesse pregado tanto tempo e Eutico não só dormido, como morrido. Nós certamente já pregamos para muitas pessoas dormirem, mas longe de mim pregar para alguém morrer. Então, quando alguém sugere um título do livro, fazendo uma certa crítica à pregação de Paulo, ou até mesmo ao ouvinte Eutico, nós precisamos então tomar cuidado. E é interessante porque, apesar das várias características boas do livro, há pelo menos duas que são completamente erradas, ou pelo menos no que eu vou mostrar para vocês. Os autores do livro, por exemplo, concordam que hoje, no século XXI, sermões não podem passar de 25 minutos. Estaríamos perdidos aqui na igreja, porque eles sempre passam disso. E outra, quando falam sobre ilustrações que são muito importantes para os sermões, eles dizem, por exemplo, que hoje, porque nós estamos numa era tão audiovisual, nós poderíamos usar vídeos para ilustrar algumas partes do sermão. Então eu poderia aqui mostrar para vocês, talvez eu caindo da janela, para que vocês se interessassem um pouquinho mais sobre esse sermão. Será que nós podemos chegar à conclusão de que para um sermão ser eficaz, ele tem que durar tanto tempo? É óbvio que não. Por outro lado, alguns pregadores acham que um sermão, para ser realmente fiel ou reformado ou calvinista, ele deve durar 2 horas. Porque afinal de contas, os puritanos eles pregavam, eles expunham um texto durante 1 hora e viravam a ampulheta e ficavam mais 1 hora aplicando a palavra de Deus. E os ouvintes queriam mais. E os ouvintes achavam pouco. Ou seja, é o próprio texto da palavra de Deus que deve determinar se o sermão dura 25 minutos ou 1 hora ou mais do que isso. Não existe uma regra. É impossível determinar isso. É impossível dizer que um sermão de 25 minutos ele é altamente eficaz e dizer que um sermão de 1 hora sempre é necessariamente entediante. Isso, obviamente, não diz respeito apenas ao pregador e à preparação do pregador, mas isso diz respeito também ao ouvinte e à preparação do ouvinte. Nós sabemos disso. É uma via de mão dupla. E a criatividade do título desse livro envolve, então, tanto Paulo, apesar dele não ser mencionado, como o ouvinte Eutico. Porque, querendo ou não, ele teve algum tipo de culpa nisso, ao cair, ao dormir e cair da janela. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber claramente que existe uma temática aqui. Quando Lucas escreve a respeito desse relato histórico, nós vemos então aqui a temática do encorajamento ou do ânimo. E não tem coisa que mais desanima o ministro da palavra quando depois de 25 minutos ele começa a ver os ouvintes bocejando, ou ele começa a ver os ouvintes dormindo, ou ele começa a ver os ouvintes olhando para o relógio e tantas outras atitudes que claramente estão mostrando para o pregador: já entendemos a mensagem, já está na hora de acabar. É uma pergunta bem simples, e claro que a resposta não é tão simples assim. Mas se na pregação da palavra nós entendemos que é o próprio Cristo falando conosco,
a respeito daquilo que é a nossa maior esperança e riqueza, por que é que nós nos contentamos então com tão pouca pregação ou até pobres pregações? É claro que, como eu falei anteriormente, uma pregação não é determinada meramente pelo tempo, mas deveria ser diretamente proporcional. Quando nós estamos fazendo algo prazeroso, nós não queremos que acabe. Quando nós nos preparamos para algo que vai certamente nos animar, nos encorajar, nós pensamos já de forma desanimada que aquilo vai durar pouco tempo e poderia durar mais. Da mesma forma, então, nós vemos ministros não se preparando adequadamente para a santa pregação da palavra, e os ouvintes também sendo vítimas disso, não só por causa do ministro, mas por causa deles mesmos. Vamos ver então como esse texto vem animar a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos mostrando então mais uma vez a centralidade e a importância da palavra de Deus no meio do seu povo. O capítulo 20, ele segue imediatamente aquilo que aconteceu em Éfeso. Nós vimos aqui Paulo em Éfeso e em 3 sermões a manifestação do poder da palavra e do Espírito Santo na vida daquele homem. Vimos muita confusão, vimos muita salvação, mas principalmente o fato de que a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Esse é o resumo do ministério de Paulo em Éfeso. Como nós lembramos, durou 3 anos. O ministério mais longo de Paulo durante as suas viagens missionárias. E o versículo 1 do capítulo 20 diz exatamente isso: cessado o tumulto. Ou seja, a transição é imediata. Lucas aqui está nos ensinando exatamente o que acontece depois que Paulo passa por aquela situação em que uma assembleia se reúne, porque eles estavam perdendo muito dinheiro por causa do Evangelho. Nessa noite, então, seguindo o poder do Evangelho, nós veremos que esse mesmo Evangelho é animador, pois no meio do povo de Deus, ele continua nos reanimando pelos meios de graça. O Evangelho é animador, o Evangelho é encorajador, o Evangelho é confortador, porque no meio do povo de Deus, principalmente no meio do povo de Deus, ele continua nos reanimando, nos reencorajando e nos reconsolando pelos meios de graça. Falei para vocês que a temática então desses versículos reside exatamente nesse verbo, nessa ação: animar, encorajar, confortar, consolar. E esse é o nosso primeiro ponto. Versículos 1 a 6. O Evangelho anima o povo de Deus. Leiamos mais uma vez. Versículos 1 a 6 do capítulo 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópater, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos Coisasmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. O texto começa com mais uma despedida. As viagens missionárias de Paulo eram marcadas por isso, inevitavelmente. Ele estava num lugar, plantava igrejas, exortava o povo gostaria que ele permanecesse ali, mas ele tinha que ir para outro lugar. E despedidas geralmente não são animadoras. Despedidas geralmente não são animadoras por causa do egoísmo de quem fica. Nós queremos que Paulo fique conosco. Nós não queremos que Paulo vá para outro lugar e abençoe aquele lugar.
Nós geralmente não entendemos que as despedidas fazem parte crucial do plano de Deus na vida da expansão do seu reino. Despedidas deveriam ser bem mais animadoras, porque elas significam que a pessoa não está simplesmente indo embora ou abandonando, mas ela está cumprindo o desejo de Deus de abençoar outros lugares. É exatamente por isso que ele está saindo. Ele não está saindo simplesmente porque Deus fechara as portas para ele em Éfeso. Não. Ele poderia ter continuado ali. Ele poderia ter ainda permanecido e visto o Espírito Santo fazendo muitas outras coisas naquele lugar. Mas ele precisa ir para Jerusalém. Ele precisa finalmente chegar até Roma. Aqui nós começamos a ver então Paulo deixando de viajar tanto, e ele começa agora, pelo menos Lucas começa a deixar claro o que os discursos de Paulo foram fazendo ao longo então de suas passagens, principalmente por Jerusalém e depois por Roma. As viagens missionárias estão acabando. O nosso próximo sermão vai nos mostrar mais uma despedida complexa, cheia de choro, cheia de tristeza, mas que precisava acontecer. Mais uma vez nos lembremos, nós muitas vezes tornamos esses momentos desanimadores, quando na verdade eles deveriam ser extremamente animadores. É isso que Paulo está fazendo. Ele diz no versículo 1: tendo-os confortado, tendo-os animado, tendo-os encorajado, ele se despede. E o que é que ele faz em seguida? Ele vai viajando para a Macedônia, e ao atravessar os lugares por onde ele havia plantado igrejas, o versículo 2 deixa claro, ele vai fortalecendo os discípulos com muitas exortações. O mesmo verbo. Você pega no grego aqui, no versículo 1 e no versículo 2, apesar de no português a tradução estar diferente, talvez para gerar um pouco de criatividade no texto, mas no grego é uma repetição de termos. Nós vemos aqui a palavra ou as palavras cuja raiz é o verbo parakaleo, que nos lembra imediatamente de Paracletos, que nos lembra imediatamente do outro Consolador, do outro Conselheiro, do outro Animador, aquele que o próprio Senhor Jesus Cristo enviaria depois da sua ascensão. Vocês se lembram do Evangelho de João, quando ali a partir do versículo 14, Jesus se preparando para a partida dele, ele vai confortando o coração dos discípulos, dizendo: fiquem tranquilos, eu preciso voltar para o meu Pai, eu preciso para que então tudo que ele determinou se cumpra, para que o Evangelho comece a se expandir de fato agora a todas as nações. Mas eis que estou convosco até a consumação dos séculos, ou uma outra tradução, até o fim do mundo. Jesus não nos deixaria sós. Mesmo subindo, ele envia o outro Paracleto. Jesus foi o primeiro. Jesus já nos conforta, Jesus já nos consola, Jesus já nos anima, mas agora ainda mais por meio do seu Santo Espírito. Nós vemos aqui então na vida de Paulo nada mais nada menos do que um reflexo da própria atividade trinitariana. Quando o Filho e o Espírito estão em tal intimidade que quando um faz uma coisa, parece que é o outro e vice-versa. Ou seja, quando nós refletimos a Trindade em nossas vidas, uma característica bem clara deveria ser o encorajamento, deveria ser o conforto, o consolo uns para com os outros. Como vai a sua vida de confortador? Como vai a sua vida de conselheiro? Como vai a sua vida de algum servo que anima o outro que claramente está desanimado?
mais uma vez. Isso deveria ser natural nas nossas vidas, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e mesmo depois da queda, agora regenerados, Ele nos transforma cada vez mais à imagem do seu Filho. Paulo confortava, porque naturalmente é isso que o Evangelho faz. Ele sai de Éfeso confortando os discípulos, ele passa pela viagem pela Macedônia até chegar na Grécia, confortando e animando os discípulos, e ele chega na Grécia, onde ele permanece 3 meses. Mas vejam então que o versículo 3 nos mostra que o encorajador, ele também precisa ser encorajado. Aqui no versículo 3, nós vemos o ciclo se repetindo. Ele permanece ali, e não por acaso uma conspiração por parte dos judeus se levanta contra ele. Isso é uma regra do livro, uma regra da narrativa. Sempre que o apóstolo Paulo e seus companheiros permaneciam no lugar um tempo mais longo, pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, perseguição acontecia. Esse homem já foi apedrejado quase até a morte. Esse homem já foi expulso de diversas cidades. E nós já vimos em alguns capítulos anteriores como ele precisava ser encorajado por Deus. E aqui é a mesma coisa. Paulo encoraja, Paulo anima, Paulo conforta, Paulo consola, porque ele recebe isso do Senhor. Mais uma dica para nós então, não apenas o reflexo do que a Trindade faz, mas se nós somos consoladores, confortadores, animadores, é porque nós recebemos isso do Senhor, ou não. É um questionamento real nas nossas vidas. Por que temos tanta dificuldade em confortar uns aos outros? Por que temos dificuldade em encorajar uns aos outros? Por que nós estamos prontos a criticar de forma ácida as pessoas, ao invés de levantá-las, mesmo exortando-as ou admoestando-as? Por que o nosso cristianismo, ele não reflete isso que nós recebemos do Senhor, misericórdia e graça? É porque talvez não tenhamos recebido ainda. É uma verdade que não pode ser negada. Quanto mais consolados nós somos, mais consolaremos. Paulo vai dizer isso claramente no início da 2ª Epístola aos Coríntios, que ele consolaria os abatidos com o mesmo consolo que ele recebeu do Senhor. É um bom questionamento para nós nessa noite, e de uma forma bem prática, mostrar para vocês que os líderes, os pastores que cuidam de vocês, eles precisam ser encorajados também. Há um ótimo livro de aconselhamento pastoral, principalmente para pastores, do pastor Vadislau Gomes, cujo título é Quem Cuida de Quem Cuida. Você, obviamente, está sempre pronto para receber consolo, conforto daqueles que têm a responsabilidade disso. Mas o quanto você os consola também. O quanto você conforta e consola até mesmo os seus pais. Aqueles que são primordialmente responsáveis para cuidar de você. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma via de mão dupla, onde os consolados consolam e os que consolam são consolados. Deveria ser assim. Mas por que um pastor como Vadislau Gomes precisa escrever um livro como esse? Porque os que cuidam das almas geralmente não são cuidados. Não por acaso no ministério você vê muita desistência, você vê pastores arrasados, pastores com famílias arrasadas, porque a igreja não entende também que essas pessoas que foram chamadas primordialmente para cuidar, precisam também de ânimo e de encorajamento. Nós veremos isso no 2º ponto principalmente. Mas talvez a forma de você
encorajar o seu líder, os seus líderes, é orando por eles, sem que eles nem saibam disso. O quanto você ora de fato, para que essas coisas que aconteciam com Paulo, que acontecem hoje ainda no ministério da palavra, não desanimem por completo alguém a ponto até de desistir. Uma conspiração aqui acontece. Paulo certamente precisa fugir, e ele entra num barco e vai embora mais uma vez para a Macedônia. Mas o versículo 4 nos mostra então que esse Espírito Santo consolador e animador, ele não age de forma meramente subjetiva. Como é que nós entendemos o Espírito Santo no nosso meio, nos confortando, nos consolando? O versículo 4 diz: acompanharam-no até a Ásia, Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Aqui nós vemos então que essa consolação do Espírito Santo, ela se dá por meio da comunhão dos santos. Talvez pastores possam ser acusados de não querer o consolo do povo de Deus, porque eles automaticamente se isolam. Pastores têm essa tendência. Pastores muitas vezes são orgulhosos e não pedem ajuda, e não podem demonstrar fraqueza ou coisa do tipo. Mas Paulo aqui sabia muito bem o quanto ele precisava desses homens descritos. Paulo não trabalhava sozinho, isso já está bem claro ao longo do livro de Atos. Se líderes não podem trabalhar sozinhos, quanto menos cristãos devem estar sozinhos. Essa lista não está aqui por acaso. O verbo que começa o versículo 4 é bem claro: acompanharam-no. O cristianismo é feito por companheiros. Nós nos consolamos uns aos outros porque nós estamos caminhando juntos. Quando um está fraco, o outro vem e fortalece. É exatamente isso. Conforto. Conforte. O que está forte sustenta o outro. Talvez o forte fique fraco depois e vai ser sustentado por esse também. Também refletindo a Santíssima Trindade, o cristianismo nos impele a sermos comunidade. E é na comunhão dos santos que nós encontramos esse ânimo e esse encorajamento. Uma comunhão maravilhosa, uma comunhão de diversos, mais uma vez, espelho da Trindade aqui. Um Deus em três pessoas, manifestando que na sua igreja haveria um só corpo, mas formado por diversas pessoas, de diversos lugares, de diversas culturas, de diversas origens. Isso é refletido na nossa igreja, isso é refletido em todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo, pelo menos deveria ser. Nós vemos aqui homens de Bereia, de Tessalônica, da Ásia, de Derbe. Onde Paulo passou, plantando igrejas, ele não fez apenas discípulos, mas ele fez irmãos. E agora, na necessidade de Paulo em ir para Jerusalém, e aqui os comentaristas nos ajudam a entender que essa viagem não tinha um propósito apenas evangelístico, no que diz respeito à pregação da palavra, mas Paulo estava levando aquela grande coleta que ele recolheu para os pobres em Jerusalém. Esses homens então aqui, irmãos, se prontificam para viajar com ele, para protegê-lo, para fazer companhia, para que ele soubesse que no cristianismo nós não podemos nem devemos ficar sós. Isso é conforto, isso é consolo, isso é ânimo. Mas infelizmente é dito a respeito da igreja que ela é o único exército no mundo que abandona os seus soldados pelo caminho. Será que isso é verdade?
Se for, infelizmente, é a nossa muita culpa em não perceber a nossa responsabilidade em cuidarmos uns dos outros. A diversidade dessa lista é demonstrada não só pela origem desses homens, mas, por exemplo, aqui, os dois que vêm da Tessalônica, Aristarco e Segundo. Aristarco, um nome que dá origem depois ao próprio substantivo, ou a ideia de aristocracia. Um homem certamente rico, um homem influente, que estava ali junto com Segundo, que poderia ser traduzido como segundo. Sim, o nome desse homem era um número. Se você é militar, você se identifica com isso. 01, 02. Mas no caso aqui, era como escravos eram chamados. O primeiro escravo, o segundo escravo, o terceiro escravo. Ou seja, um homem da aristocracia e um escravo estavam agora unidos pelo Evangelho, confortando, consolando e animando a Paulo nessa tarefa tão maravilhosa que era de espalhar o Evangelho por toda aquela região. E no versículo 5 nós vemos aqui mais uma vez o autor do livro falando sobre ele mesmo. O texto diz que esses homens nos precederam, ou seja, Lucas voltara aqui a estar com Paulo nas suas viagens e no seu ministério. Como é que esse conforto e esse ânimo tem se manifestado aqui na igreja, aqui na primeira igreja? Nós temos muitas pessoas que certamente parecem abandonadas. A culpa não é só da igreja, tenha certeza disso. Se um crente muitas vezes não vem mais para a igreja, se um crente consegue arrumar desculpas não bíblicas e legítimas para não estar no meio do povo de Deus, ele certamente deve se arrepender disso. Mas nós temos uma responsabilidade de estender a mão a essas pessoas, de nos voltarmos para essas pessoas, de não apenas orarmos para que elas voltem, mas orarmos e irmos até onde elas estão, tentarmos entender então por que elas não vêm mais. Será que alguma coisa aconteceu na igreja? Será que elas se sentiram abandonadas? E que sejam exortadas e admoestadas e trazidas de volta pela graça, pelo poder do Espírito Santo. Há muitos, sem dúvida alguma, que precisam desse nosso apoio aqui na igreja. Era isso que estava acontecendo aqui com Paulo. Era isso que estava acontecendo com esse grupo de homens. Eles caminhariam juntos para realizar aquela missão. E o versículo 6 vem nos mostrar então, de forma interessante, como Lucas e Paulo se encontram com esses homens lá em Troade. O versículo 6 diz assim: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. E aqui Lucas não está colocando os detalhes da história por acaso. Ele está preparando o terreno exatamente para o que vem em seguida. Nós entendemos que no meio dessa viagem toda, Paulo está animando o povo de Deus, Paulo está confortando o povo de Deus e sendo confortado também. Ele está nos dando um exemplo de como a igreja deve sempre ser na sua caminhada. E a transição então para a reanimação do povo de Deus. Aqui é o ânimo de Deus por meio das atividades de Paulo. E onde é que nós temos essa transição? Lucas deixa bem claro. Ele diz que depois dos dias dos pães asmos. Isso deveria saltar aos nossos olhos. Nós deveríamos pensar imediatamente: por que Lucas está mencionando uma festa que agora na nova aliança não deveria fazer mais o menor sentido? Porque todas aquelas festas de Levítico 23, até como nós estudamos aqui em escola dominical, naquele livro Encontrei Jesus numa Festa em Israel,
Aquelas festas de Levítico 23 foram todas cumpridas em Cristo. Por que Lucas menciona isso? Ele menciona exatamente para nos mostrar que não apenas em termos de calendário, que naquela época de transição ainda estava em voga, pelo menos da parte dos judeus, mas de fato, aquela festa dos pães asmos, ela seria e estava sendo definitivamente substituída pela festa que é mencionada no versículo 7. Olha só, Lucas menciona os dias dos pães asmos. Era a festa que certamente estava ligada à Páscoa judaica. E aqui nós vemos então que aqueles homens, quando se encontram em Troade, eles ficam ali uma semana. Por quê? Não à toa, não aleatoriamente. É porque quando eles chegaram em Troade, eles precisaram esperar 7 dias para celebrar o dia do Senhor, para celebrar a festa da nova aliança, para celebrar algo muito mais importante, mais valioso, mais comemorativo que os dias dos pães asmos ou qualquer outra festa veterotestamentária. Por isso então nós vemos o ânimo de Deus nos primeiros versículos, e a partir do versículo 7, nós vemos agora como o Evangelho reanima o povo de Deus. Anima e reanima, anima e reanima. E nós lemos então agora, dos versículos 7 a 12, como se dá essa reanimação. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Percebam aqui então que Lucas nos dá claramente uma imagem do que estava acontecendo no período apostólico ainda, que hoje acontece nos nossos dias, com a confirmação da palavra, com a palavra completa, algo que eles não tinham até aquele momento ainda. E por que então Lucas começa nos mostrando que no primeiro dia da semana eles se reúnem? Detalhes importantíssimos. Aqueles homens ficaram uma semana aguardando agora aquele dia em que eles poderiam não apenas ouvir a palavra de Deus em culto corporativo, mas também celebrar o sacramento e festejar a Páscoa verdadeira, a Páscoa neotestamentária. No primeiro dia da semana, meus irmãos, é o domingo. Não mais agora o 7º dia. Nós vemos a Bíblia fazendo essa mudança de forma natural. O próprio Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, ele faz questão de se mostrar para os discípulos no Evangelho de João, no primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana. E não é por acaso. A Bíblia está nos ensinando então agora o que é o Shabat, o que é o descanso, não mais no último dia da semana, não mais nesse dia de sombra, mas agora na realidade do Novo Testamento, na realidade da obra consumada de Cristo. Como é triste ver os adventistas do 7º dia
Talvez pior ainda, os batistas do sétimo dia. Tem essa denominação aqui em Teresina, deve ter em outros lugares também. Um membro dessa denominação fez o curso de liderança lá no seminário. É triste ver então como essas pessoas ainda se convencem que a mudança do sábado, do sétimo dia, para o domingo, o primeiro dia, foi uma coisa arbitrária da história nos tempos de Constantino, o imperador. Essa é uma constatação absolutamente falsa. Basta ver os fatos históricos para se perceber que não foi isso que aconteceu. O que Constantino fez foi meramente oficializar algo que já estava acontecendo na história do cristianismo. Isso começa com Jesus Cristo, passa por seus apóstolos, mesmo nesse momento de transição, e se concretiza com os pais da igreja. Se concretiza com aqueles primeiros cristãos entendendo absolutamente que agora o dia do descanso, o dia do Senhor, era o primeiro dia. O primeiro dia da semana. O dia da ressurreição. O dia da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. O que os adventistas precisam ouvir, e outros sabatarianos nesse sentido, do sétimo dia ainda, é que foi Cristo quem mudou o dia. São os relatos do Evangelho, são os relatos da nova aliança que nos mostram isso. E como se deu essa mudança? Ora, abra por favor a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Não seja um crente também, como muitos aí, que dizem que nós nos reunimos em culto solene, corporativo, no domingo, por mera convenção. Vários pastores ensinam isso. Não é convenção alguma. É um mandato do Senhor. Não é opcional. É o dia que Ele determinou. Por quê? Hebreus 4, versículos 8 a 10. Olha que interessante. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso, um descanso, um Shabat para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. E aqui o autor aos Hebreus faz essa comparação fantástica, nos lembrando que Deus cria em 6 dias e no 7º ele descansa de toda a sua obra. Ele entrou no descanso, uma obra de criação. E Jesus Cristo então, ele completa a sua obra e ele entra no descanso. Que dia? No dia da vitória, no dia da ressurreição, no dia de domingo, o primeiro dia da semana, o primeiro dia após aquele 7º, quando ele morre no 6º dia, quando ele é crucificado, ele permanece morto no sábado, e no dia do Senhor, ele rompe, ele de fato ressuscita, recriando todas as coisas, dizendo claramente para nós que agora o dia da celebração de toda a obra e de toda a pessoa de Jesus Cristo é o primeiro da semana. É por isso que aqui eles estão reunidos nesse dia para partir o pão. Alguns vão querer dizer que era meramente uma comunhão, uma refeição comunitária, mas não é isso que nós vemos. Em Atos capítulo 2, isso já tinha sido descrito, até mesmo mostrando as duas coisas. Quando a expressão no grego tem um artigo definido, o pão, isso demonstra que era o sacramento da ceia do Senhor. Eles estavam se reunindo,
tendo passado uma semana ali, esperando e se preparando para esse dia. E agora, finalmente, junto com a comunidade de Troade, eles podem comemorar a ceia do Senhor. Vocês conseguem entender aqui que essa questão dos pães asmos, que é aquilo que nós chamamos de Páscoa, e tantas outras festas que realmente eram celebradas no Antigo Testamento, que isso não deve mais ser celebrado hoje. Está cumprido em Cristo. Quantos cristãos hoje ainda insistem em seguir um calendário pagão, místico, romano, para dizer que num domingo, no ano que vem, em 2018, ou em março ou em abril, eles vão celebrar a Páscoa? Isso é uma falta de entendimento claro do que está acontecendo, pelo menos aqui nesse texto. Nós não precisamos de um domingo de Páscoa. Nós não precisamos de um domingo disso ou daquilo ou qualquer outro dia. No primeiro dia da semana, e são 52 no ano inteiro, nós celebramos toda a obra de Cristo, nós celebramos toda a pessoa de Cristo. Se não fazemos isso bem, precisamos melhorar. Precisamos entender melhor, então, o que é estar em culto solene, o que é festejar, o que é celebrar, o que é comemorar. Precisamos entender por que estamos aqui. Precisamos entender o que significa ter essa mesa preparada para nós, com os elementos, pão e vinho. Não é um mero ritual, não deve ser. É uma festa grandiosa, onde o próprio Senhor Jesus nos visita, nos apontando para aquele dia maravilhoso, quando celebraremos com Ele definitivamente a vitória do Cordeiro. Uma semana de preparação. Nós não podemos esperar, nós não podemos aguardar com tanto afinco que esse dia chegue logo. É o dia em que o povo de Deus se reúne para reanimar a si mesmo. Domingo após domingo, nós nos reanimamos. No dia em que se celebra também a ressurreição de Cristo, não apenas a sua morte, nós nos reanimamos. Nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o Evangelho e saímos daqui agora prontos para mais uma semana de luta. Esperando então o próximo dia do Senhor, que talvez seja o definitivo. Hoje, meus irmãos, não por coincidência, mas sim por providência, faleceu o meu professor de teologia sistemática, tão amado, Dr. Morton Smith, que já me dava aula com 85 anos de idade. Deve ter morrido perto dos 100. E foi esse homem que me ensinou essa doutrina maravilhosa do primeiro dia da semana, do dia do Senhor, do sábado cristão. Que honra para esse homem falecer exatamente hoje, no dia do Senhor. Quando nós deveríamos nos lembrar do quanto esse dia realmente é animador e reanimador para o povo de Deus. É por isso que não é um dia de trabalho, é um dia de descanso. É por isso que não é um dia para fazermos outras coisas, se não nos dedicarmos ao máximo às obras de necessidade e de misericórdia. Nos dedicarmos ao máximo a esse contato, a essa intimidade com o Senhor. É o dia da vitória, mas é um dia tão negligenciado por tantos cristãos, salvos pela graça, que ainda não entendem o valor disso que esses homens estavam celebrando naquele momento da história. Você tem então o Senhor Deus nos reanimando por esses meios de graça. Nós vimos a comunhão dos santos no primeiro ponto. Nós vemos agora o próprio dia do Senhor como outro meio de graça. O sacramento maravilhoso, nos mostrando a obra do Senhor
renovada. E agora, principalmente, o que é que nós fazemos no dia do Senhor? O que é que nós fazemos nessa igreja manhã e noite? O que é que nos dá mais sede durante a semana? Se não esperarmos que mais uma vez o Espírito Santo nos ilumine por meio da pregação da palavra de Deus. É isso que nós vemos acontecendo aqui. A reunião era no dia do Senhor, para se celebrar a ceia do Senhor, mas a ênfase, sem dúvida alguma, está no fato de que Paulo os exortava. A mesma palavra baseada lá em Paracaléu. Paulo os confortava, Paulo os animava, Paulo os encorajava. Só que ele prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ah, como eu gostaria de praticar isso hoje. Como eu gostaria de prolongar o meu discurso até meia-noite. Mas como é que você reagiria? Você talvez esteja dando graças a Deus porque eu não tenho a preparação que Paulo tinha. Eu não tenho o conteúdo do Evangelho que Paulo tinha. Eu não conseguiria pregar até meia-noite. E você diz, ufa. Ao invés de poder dizer, como no tempo dos puritanos, 2 horas só. Poder dizer como em algumas igrejas na África, onde pregadores pregam por horas e horas, eles dizem, queremos mais. Mais. E aqui no Ocidente, com o nosso tempo corrido, com a nossa hora marcada, nós achamos sim que um sermão de 50, 60 minutos é algo excessivo. Pastor, o senhor fala demais, é prolixo, é repetitivo, eu tenho outra coisa para fazer. O que é que você tem para fazer? Para onde você vai daqui? Quais são os seus compromissos? De manhã, você prefere almoçar do que estar na casa do Senhor. À noite, eu gostaria de crer que você prefere simplesmente jantar do que estar na casa do Senhor. Mas eu sei que você faz outras coisas, porque é isso que te anima, é isso que te encoraja, é isso que te conforta. Uma televisão, um jogo, um filme, o que quer que seja, e não a palavra do Senhor. O dia é separado para que nós possamos dizer do fundo do nosso coração, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos 6 outros dias para aproveitar todas essas coisas que o Senhor nos dá. E fazermos isso, obviamente, de forma equilibrada e não idólatra, mas não hoje. Se você tem pressa de sair daqui, mesmo depois que o culto acaba, você deve se perguntar, qual é o meu compromisso? Porque eu não posso ficar um pouquinho mais com os meus irmãos. Por que é que eu tenho todo domingo que sair logo às pressas? Se for pelo lanche, a gente melhora. Mas nós sabemos que não é. Seja convencido hoje, então, mesmo que você não precise desse ânimo, mesmo que você não precise desse encorajamento, que o povo de Deus aqui precisa de você. Qual é o seu planejamento para o próximo dia 15? Feriado. Acordar tarde, aproveitar o dia. Você tem um compromisso com essa igreja. O compromisso de estar ali celebrando mais um ano de existência. Não deveria ser uma obrigação, não deveria ser um dever, deveria ser um privilégio. Que bom, Deus na sua providência está nos dando um dia em que nós podemos juntos ter comunhão uns com os outros, como a gente não consegue por várias razões.
privilégio, um direito maravilhoso, que nós costumamos rejeitar e negligenciar por outras questões. Vejam então que Paulo está aqui confortando e animando, ou reanimando o povo por meio da pregação, mas o discurso é longo. Aqui os comentaristas eles parecem concordar que pelo menos Paulo pregou por 4 horas. 4 horas. E eles estão sendo generosos. Paulo, não se sabe exatamente que horas eles começam essa reunião, esse culto corporativo, mas nós sabemos que aqui a pregação, ela vai até por volta de meia-noite. Prolongou o discurso até a meia-noite. Isso deveria então nos chamar a atenção, porque quem se remexe tanto no banco depois de 25 minutos de pregação? Se é a culpa do pregador, então que o Espírito Santo me ajude. Mas se for sua culpa também, que o Espírito Santo lhe ajude a se preparar adequadamente para esse momento incomparavelmente mais reanimador do que qualquer outra coisa nessa vida, por mais legítima que ela seja. Mais uma vez eu insisto, eu não estou defendendo que uma pregação só vai ser fiel se ela for longa. Não! Eu conheço excelentes pregadores, excelentes expositores da palavra, que pregam em 30 minutos. Mas daí a chegar à conclusão que hoje, ouvintes do século XXI, não conseguem mais prestar atenção num discurso depois de 25 minutos, eu ousaria dizer que isso é pecado. Não entendermos exatamente o que é o banquete da pregação da palavra de Deus. Sim, nós olhamos para as circunstâncias, não tinha ar-condicionado, não tinha banco estofado, não tinha luz elétrica, certamente o ambiente não ajudava, devia estar um calor infernal ali, mas era Paulo falando, o apóstolo vai viajar amanhã, nós temos que aproveitar. Talvez seja o último sermão que nós ouçamos desse homem. Cancela qualquer compromisso, cancela qualquer outra coisa. Eu vou ficar aqui até meia-noite ouvindo esse homem. O ministro se prepara e o ouvinte se prepara. O quanto você ora pelo ministro, o quanto você ora por você mesmo. Para que nesse contato nós realmente experimentemos a glória de Deus. Algo fantástico. O Espírito Santo agindo por meio da palavra. Mas eu, tipo um jovem, e aqui a palavra usada para jovem, demonstrava uma pessoa provavelmente na adolescência. Então esse homem, ou melhor, esse jovem, esse adolescente, ele está sentado numa janela. Nós sabemos então que ele cai do 3º andar, era um lugar alto. Ele está provavelmente sentado na janela porque não tinha lugar. O lugar estava repleto, lotado. É o pregador Paulo que está nos visitando. E também na janela poderia representar ali um pouco de ventilação. Mas esse rapaz, ele não aguenta. Ele não apenas boceja, ele não apenas tenta vencer o sono, mas ele acaba dormindo. Ele acaba dormindo e caindo. E ele morre. Imagina o desespero. Imagina a situação. Para tudo. O menino caiu na janela, quando vão lá ver, ele está morto. Imagina a comoção
povo ali. E não é isso que a Bíblia registra. O que a Bíblia registra para nós é que de fato esse rapaz cai. Esse rapaz, ele serve de modelo para nós hoje. Quando, graças a Deus, pelo conforto que nós temos, nós certamente não cairemos e morreremos caso durmamos no culto. Mas coisa pior acontece quando nós dormimos. Você simplesmente deixa de ouvir a palavra de Deus. Você perde o maior privilégio que o ser humano tem, que é ter a visita especial de Deus por meio da sua palavra. Mas a graça de Deus é tão grande que na sua providência aquilo aconteceu para que ele fosse ressuscitado. Paulo para o seu sermão, Paulo para o seu discurso, e ele vai então, e de forma miraculosa, demonstrando as credenciais apostólicas que ele tinha, ele ressuscita aquele menino. Da mesma forma que Pedro havia ressuscitado Dorcas. Agora o apóstolo Paulo, bem semelhantemente ao que Elias havia feito na antiga aliança, ele se deita sobre o rapaz, ele abraça, e ele fala e conforta aquele povo: não vos perturbeis, que a vida nele está. Alguns ousam dizer que aquele menino não morreu, ou se ele morreu, o que na verdade aconteceu com ele foi uma reanimação. Paulo fez respiração boca a boca, fez uma massagem torácica, e o menino acabou revivendo. Não, o texto é claro, ele morre, e por meio da palavra, ele se levanta novamente. Cristo morreu, e para a nossa recriação, ele ressurge no primeiro dia da semana. Esse é o dia da vitória, esse é o dia em que eles estavam ali, pregando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e a ressurreição acontece na vida daquele menino. Um milagre, não apenas para confirmar a autoridade da palavra pregada por Paulo, mas principalmente para mostrar a importância da palavra pregada por Paulo. O que aconteceria aqui nessa igreja se alguém caísse e tivesse que ser socorrido? O culto ia acabar. Iam chamar a ambulância e tal. Ok, pessoal, vamos manter a calma, até a próxima. Esse menino morre, ele é ressuscitado, e o que acontece em seguida? Versículo 11: subindo de novo, eles administraram a ceia, o pão foi partido, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Aqui é a ideia, e não tem como sermos categóricos aqui, mas eu creio que a estrutura que nós vemos, inclusive, em outros lugares da Escritura, nos mostra que, de fato, Paulo havia terminado o seu sermão. Quando eles iam iniciar a questão da ceia, aconteceu um incidente com Eutico. Tudo aquilo acontece, eles voltam, terminam o culto, e quando a Bíblia diz que ele ainda falou largamente até o romper da alva, dá uma ideia aqui, não de pregação, mas de um falar, talvez de forma não oficial, ou de forma a perguntas e respostas. Um momento em que eles estavam ali aproveitando para sugar ao máximo o conhecimento do apóstolo, porque afinal de contas talvez nunca mais o veriam. Mais uma vez a ideia de que o culto termina, eles realizam tudo, recebem graciosamente de Deus essa bênção, e eles permanecem ali, eles madrugam na igreja. Mais uma vez eu pergunto, por que é que você sai tão rápido? O que tem de mais de especial na sua vida do que estar com seus irmãos em Cristo?
que estar com aqueles com quem vocês vão passar a vida eterna juntos. Esse texto nos fala demais a respeito do que é uma reanimação verdadeira. Esse texto nos fala demais quais são nossas prioridades. E esse texto nos fala exatamente que quando aconteceu um milagre, o que continuava tendo atenção primordial era a palavra e o sacramento. A palavra e o sacramento. O milagre foi quase despercebido. O versículo 12 mostra isso. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. E sentiram-se grandemente animados. E sentiram-se grandemente consolados. A mesma palavra por todo o texto, mostrando qual era a finalidade de Paulo na pregação da palavra, no ministério que ele sempre realizava. Será que nós saímos daqui animados e reanimados com a vida cristã? Será que nós ouvimos as exortações e, se nos encaixamos naqueles pecados mencionados, nós nos arrependemos? E nós não nos contentaremos mais em ver pessoas amadas afastadas da igreja, pessoas sendo deixadas por suas próprias culpas à margem. O ânimo da palavra é baseado exatamente naquilo que nós vemos como sendo o conteúdo da pregação de Paulo. Certamente Paulo passa ali, naquele sermão, pelo menos 4 horas, pregando a Cristo e a este crucificado. Na cruz de Cristo, nós vemos a resolução de todas essas coisas. Na cruz de Cristo, nós vemos Ele garantindo a nossa salvação. Na cruz de Cristo, nós vemos Ele não deixando que nenhum de nós fôssemos abandonados. Na cruz de Cristo, que é então transformada na sua ressurreição no primeiro dia da semana, nós temos o nosso ânimo e a nossa reanimação confirmados. Como é que nós ousamos perder um culto sequer num domingo qualquer na casa de Deus, onde mais do que uma ressurreição acontece? Corações de pedra são transformados em corações de carne pelo poder da palavra. E crentes que já têm esse coração ficam prontos para mais uma semana de luta, de encorajamento e de conforto. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, Deus misericordioso, Deus consolador e animador, obrigado pela tua ressurreição. Obrigado porque essa, sem dúvida alguma, é a nossa maior esperança. Nós sabemos que nossas batalhas, nossas lutas, elas vão acabar um dia. E que na nossa morte, ó Deus, os nossos corpos realmente vão para o pó, mas nossas almas já estarão com o Senhor. E ali estaremos aguardando então aquele grande dia onde alma e corpo se reunirão novamente, para assim viver e permanecer eternamente. Que ânimo, que conforto, que só podem ter aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso te pedimos que essa palavra, pelo poder do teu Santo Espírito, ressuscite pessoas hoje aqui nesse lugar. Assim nós te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé.